E aí, como é que as equipes se preparam para o Corvellius? Antes, antes das novas rúbricas, as equipes se preparavam para o Corvellius principalmente com dinâmicas. Por quê? Porque antigamente uma parte grande da avaliação eram as dinâmicas. Então as equipes ficavam praticando dinâmicas, fazendo dinâmicas, para que cada vez eles ficassem melhores ali na questão de trabalho em equipe, de inclusão, tentar solução de problemas ali em pouco tempo, a questão de nervosismo. Hoje em dia, algumas coisas mudam. Hoje em dia não tem dinâmica. Então, como é que as equipes se preparam hoje em dia? Muitas continuam com dinâmicas, só com dinâmicas. Eu, pessoalmente, eu gosto de dinâmica, acho que é super positivo, só que eu não confiaria só em dinâmica. Por quê? Porque a avaliação hoje, ela não tem dinâmica, ela tem perguntas. E aí entra a questão. A avaliação, ela mudou. Será que a dinâmica realmente é efetiva? Será que ela realmente ajuda a equipe? Eu, pessoalmente, acredito que ajuda em alguma parte, mas não necessariamente te prepara para a avaliação completamente. Por quê? Porque a dinâmica ela vai te ajudar numa questão mais prática ali de você solucionar algum problema. Mas na avaliação do Corvellius, o desafio que você vai ter vai ser responder as perguntas que os juízes fazem. Então a dinâmica não necessariamente se encaixa ali. E como é que você pode treinar atualmente? Isso, no caso, é a maneira que eu acho mais eficiente. Outros podem ter outras ideias. A maneira que eu acho mais eficiente é através de roda de conversa e bate-papo. O que seria isso? Você sabe que os juízes vão te avaliar em descoberta, inovação, impacto, inclusão, trabalho em equipe e diversão. Então, qual eu acho que é a melhor maneira de você conseguir se preparar para a competição? É começar a conversar sobre cada um desses tópicos. Então, por exemplo, vamos supor que de 2 semanas vocês se sentam numa roda de conversas e começam a conversar sobre o que vocês aprenderam nessa temporada até então. Então, vocês vão falando o que cada um aprendeu nessa temporada. Só beber uma água aqui rapidinho. Então, pode ser que você faça o seguinte: pode ser que a cada 2 semanas vocês se reúnam para debater e conversar sobre quais as habilidades e ideias que vocês aprenderam nessa temporada. Então, as conversas eu acho muito positivas, por quê? Porque vocês escutam os outros colegas e vocês conseguem, de uma certa forma, refletir sobre o que vocês estão fazendo nessa temporada, o que aprenderam. Mesma coisa em inovação. Inovação, vocês podem começar a debater e conversar sobre os problemas que vocês tiveram, as dificuldades que vocês tiveram, e refletir. Pô, a gente solucionou esse problema? Se a gente solucionou, como é que a gente solucionou realmente? Será que a gente solucionou bem? Será que a gente solucionou mal? E por que eu gosto muito das perguntas? Porque essas perguntas os juízes vão fazer. Os juízes fazem as perguntas exatamente relacionadas às descobertas e às inovações. Então, quanto mais você está preparado e quanto mais você conversou sobre as rúbricas em si, mais você vai estar rápido para responder. E por que a rapidez é importante? Porque a avaliação tem pouco tempo. Então, às vezes, tem perguntas que são muito existenciais, às vezes, que, pô, não são simples de você responder. Então, como é que você utilizou a criatividade e persistência para resolver problemas? Então, no caso, você poderia falar de vários problemas que aconteceram durante a temporada, mas você não tem todo o tempo do mundo para falar isso. Então, às vezes, você tem que falar de um problema ali que foi muito, muito grande e como é que você conseguiu solucionar isso. Então, às vezes, você precisa de um tempo ali, de mais de 10 segundos, para pensar nesse assunto. Então, esse que é um detalhe muito importante. E outro detalhe, que também é uma coisa importante. Ah, o treinamento para o Corvellius é um pouco diferente do treinamento do pré-automação e do design do robô. Eu já ouvi muitas vezes algumas equipes, alguns técnicos e mentores, dizendo que o Corvellius não se treina. Mas eu pessoalmente discordo. Por quê? Porque existe uma diferença entre treinar e decorar. Quando a gente treina, às vezes, o pré-automação e o design do robô, normalmente o treinar tem a ver com decorar as falas. Treinar as falas, treinar se
tudo está saindo como tem que sair, se a apresentação realmente está coesa, se todo mundo tá falando dentro do tempo. Então, o treinar do design do robô e do pré-animação é diferente. Então, no caso do Corvellius, o treinar não quer dizer para você decorar o que você vai falar, mas para você debater e conversar sobre esses assuntos. Porque aí, quando você chega lá na avaliação, se o juiz perguntar alguma coisa relacionada a algum desses aspectos, você já vai ter refletido isso antes com toda a equipe, e aí vocês vão responder de uma maneira muito mais rápida. E quanto mais rápido você responde as perguntas, mais perguntas os juízes conseguem fazer e mais eles conseguem conhecer a equipe de vocês. Então esse é um detalhe muito importante. Às vezes, a equipe de vocês, a sua equipe é muito boa, super positiva, só que vocês gastaram muito tempo em uma resposta só. E aí os juízes não conseguiram fazer outras perguntas para conhecer mais a equipe de vocês. Então isso dificulta muitas coisas. Então por isso que eu acho que a roda de conversa é muito boa, porque aí vocês vão estar preparados para esses momentos. Vocês vão conversar sobre as rúbricas, conversar sobre cada detalhe da rúbrica, debater, refletir, e aí vocês já vão estar um pouco mais preparados para quando os juízes fazerem essas perguntas, vocês conseguirem responder. E qual é o detalhe? Não é para vocês decorarem o que vocês decidiram, o que vocês refletiram, mas é para vocês realmente pensarem naquilo. Porque é verdade que o Corvellius você não precisa decorar. Por exemplo, como é que vocês incluem um ao outro? Pode ser que uma maneira que vocês incluam os outros é através de saírem depois da robótica para ir numa pizzaria ou para jogar algum jogo. Então, esse detalhe você não precisa decorar. Você não vai dar um branco de que você, depois da robótica, você vai numa pizzaria. Não vai te dar um branco que depois da robótica você vai jogar um jogo. Porque você viveu aquilo. Então é um detalhe muito próximo. Então quando você conta uma história sua, que você viveu, é muito mais fácil você conseguir explicar. É claro que você não vai explicar sempre da mesma forma. Por exemplo, se eu fizesse essa live amanhã, eu não falaria da mesma forma que eu falei hoje. Por quê? Porque eu não tenho um script. Eu não tô com uma fala de início ao fim dita. Peguei tópicos, subtópicos como esses subtópicos como esse, eu tô falando em cima desses tópicos. É a mesma coisa. Na hora que você vai falar uma história sua, vocês vão ter tópicos que vocês vão falar, olha, depois da robótica a gente faz isso, e nisso a gente aprende aquilo. Então, vocês vão ter tópicos que vocês vão guardar e falar, e vão conseguir estruturar da sua maneira. Então, esse é o detalhe. O Corvellius, as falas do Corvellius, a maneira que vocês vão responder as perguntas dos juízes, vocês não precisam decorar. Vocês precisam simplesmente ter realmente um domínio sobre a sua própria história, sobre a sua própria vivência na temporada. Então, esse é um detalhe também muito importante.